Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Tá dando para me ver aí, gente? Por favor, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. O capítulo escolhido como base para o tema desta linda festa de celebração ao Senhor. Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler, por favor, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém dentre vós chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta. Assentai-vos, por favor. Queridos, a Galácia foi um ponto importante na vida de Paulo. Ali ele teve um treinamento especial para o seu ministério apostólico. Ali ele conseguiu ser treinado pelas revelações do Espírito. Ali ele passou a interpretar as Escrituras Sagradas a partir de Cristo Jesus. Houve uma virada em toda a sua hermenêutica. Era um camarada que, formado aos pés de Gamaliel, tinha um bastante e profundo conhecimento da lei. Era também um legalista. Era alguém que examinava as pessoas e as escrituras pelos escrutínios da lei, dos rabinos de sua época. E o mesmo se preparava para ser um homem assim também. Mas ele teve um encontro com Jesus e na Galácia, ele, por 3 anos, é testado, é experimentado, é renovado em sua mentalidade bíblica e é aprovado. É um ponto importante também no ministério de Paulo, pois esta igreja lhe recebeu com honras. Ele mesmo disse que as igrejas na Galácia o recebia como anjo, ou como se fosse o próprio Cristo, de tanta honra que aquela igreja lhe concedia. Mas não apenas pontos positivos, há também pontos negativos. Nessa igreja havia um grupo de pessoas que queria estabelecer novos costumes entre a doutrina, ou entre aqueles que seguiam a doutrina de Cristo, e estavam fazendo com que a igreja caísse da graça, se afastando da mensagem do Evangelho, da mensagem da salvação, se afastando do plano de Cristo Jesus para a humanidade e retrocedendo para as práticas da lei, leis cerimoniais, estilo de vida judaico, símbolos que em Cristo já haviam sido cumpridos. E agora eles queriam que a igreja parasse de depender da graça de Cristo e se gloriassem nas obras da lei. Por isso Paulo usa a expressão no capítulo 6, versículo 2, que levando as cargas uns dos outros, a igreja estaria cumprindo a lei de Cristo, porque Paulo está contrastando
A lei de Cristo com as leis que os homens estavam estabelecendo para que os santos as seguissem. Paulo então luta contra o legalismo, as pessoas que confiam em sua aparência para se sentirem mais santas do que as outras, as pessoas que confiam por demais em suas tradições, doutrinas de homens, e assim se estabelecem como super espirituais, quarta pessoa da divindade. E esse tipo de sentimento estava entristecendo o coração do pastor Paulo, e ele vai tratar essa igreja convidando-os a voltar à graça de Cristo. E a prova de que eles haviam retornado à graça era aprenderem a olhar para si mesmos e também olharem uns para os outros. E é isso que ele faz no capítulo 6. E após ensinar que quem está debaixo da graça tem uma visão equilibrada de si mesmo e do outro, ele chama essa visão que leva à ação de plantação. Olhar para mim mesmo de modo equilibrado, olhar para você com o olhar de Cristo e assim agir. Essas obras são sementes, e ele contrasta dois tipos de terrenos. Como ele está apontando dois tipos de leis: a lei de Moisés, a lei judaica, a lei cerimonial, a lei do Antigo Testamento, e a lei de Cristo. Ele agora vai apresentar o contraste entre os dois terrenos: o terreno carnal e o terreno espiritual, que é a conclusão da primeira porção do capítulo 6. E ele diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E ele diz que o que semeia na sua carne aqui é natureza humana, caída, a natureza terrenal, aquilo que evita Deus, aquilo que evita o que é bíblico, o que é do Espírito. Quem planta nessa parte da vida vai colher a corrupção. Mas quem planta no terreno espiritual, que ele chama de plantar no Espírito, esse colherá a vida eterna. Ele está falando que você pode plantar de modo carnal, sendo natural. Todo mundo faz assim, todo mundo canta assim, todo mundo veste assim, todo mundo namora assim, todo mundo faz assim, eu também posso fazer assim. Quem planta na natureza carnal, humana, material, igual, superficial, vai colher corrupção. Se todo mundo faz assim, é para a maioria que a porta é larga, e é essa porta que conduz à perdição. Mas os que semeiam no Espírito são os que decidem atravessar a porta estreita, são os que decidem viver numa dimensão espiritual. Os pés estão na terra, mas a mente está ligada no céu. Tem seus planos terrenais, mas não deixa de se submeter aos planos de Deus. Isso é plantar no Espírito. Então quem semeia na carne, quem simplesmente semeia no terreno dos olhos, se o olho quer ver, abre a tela, fixa o olhar. Se a carne quer sentir, vem cá, é nós. Quem planta no terreno da carne, porque o terreno está disponível e a semente também está. Então se a carne quer, se os olhos querem, eu vou plantar nesse terreno de corpo carnal e caído, e a colheita será corrupção. Mas tem outro terreno para você plantar, que é a sua vida espiritual. É o jejum, é o congregar, é a leitura na palavra, é o louvar a Deus. E quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Mas que tipo de colheita é essa? Todo semeador tem que olhar o terreno onde planta. Posso repetir? Diga amém. Todo semeador tem que olhar o terreno onde planta. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos,
se alguém chegar a ser surpreendido, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, direcione ele ou ela com espírito de mansidão. Olha o primeiro olhar para o primeiro terreno, olhar para o outro. Todo semeador olha para o terreno onde planta. E a primeira visão, capítulo 6, versículo 1, olhe para o outro, se alguém chegar a ser surpreendido. Isso é interessante, ser surpreendido, porque a minha geração de Jesus é amor, que esse é o símbolo do cristianismo, não cruz, não morte, não sangue, é isso aqui. Não consegue entender que quem vive na prática do pecado, ofendendo a Deus, alimentando o seu bel prazer, é inimigo de Deus. Agora olha a expressão que Paulo usa: se alguém chega a ser surpreendido. William Barclay diz que essa expressão, se alguém chega a ser surpreendido numa ofensa, numa queda, num tropeço, significa alguém que tenta andar e se firmar pelo gelo. É alguém que o único caminho é aquele, e ele está enfrentando o desafio e de repente tropeça. É alguém que não tem prazer na ofensa, é alguém que não tem prazer no erro, é alguém que não continua desonrando a Deus. Se alguém tropeça, chega a ser surpreendido, não foi uma queda premeditada, não. Olha o que ele diz: se alguém, é se. Ele não diz quando alguém cair, ele diz se entre vós alguém cair. Por que ele não diz quando? Porque o pecado não é normal na vida do salvo. Cair é normal, adulterar é normal, dar uns pega é normal, prostituir é normal. Pecado é normal na vida do ímpio. Na vida de quem nasceu de novo, o normal é santidade. Se alguém ser surpreendido numa ofensa, numa queda, vós que sois espirituais, olha o terreno, o outro, olhando para o outro, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Entenda que onde o diabo consegue derrubar um fraco, Deus levanta um espiritual para levantá-lo. Deu para ver isso? Está no versículo 1. Tem alguém que cai, mas tem um espiritual que o levanta. Porque ser espiritual não é olhar para o outro e dizer, caiu, dan, dan, dan. Ser espiritual não é ser urubu que faz festa com o cadáver do outro. Se você é tão espiritual, ao ver a queda de alguém que não tem prazer na queda, você estende a mão, você diz, vamos, levanta, Jesus te dá mais uma chance, Jesus não desiste de nós. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Se ele escorregou, ele não flertou com o pecado, ele cansou, vacilou, é o doméstico da fé, que é o contexto do capítulo 6. É alguém que está clamando por misericórdia, é alguém que respeita a igreja e pede perdão à igreja. Não é alguém que só usufrui da igreja, peca contra a doutrina da igreja e depois zomba da igreja no TikTok, porque está caído, perdeu a unção e está zombando da igreja, fazendo dancinha como se tivesse tudo bem, e não está, fazendo caras e bocas, não consegue ser feliz sem ser palhaço, para disfarçar seus horrores, para disfarçar suas quedas. Mas ainda tem gente que diz, pequei contra a noiva, transgredi contra a igreja também, pequei contra Cristo e a igreja pode me ajudar, a igreja pode me perdoar. A igreja vai abraçar esse tipo de gente, a igreja vai sarar esse tipo de gente. Por quê?
Porque se na igreja tem alguém que pode ser surpreendido na falta, tem os espirituais que vão conduzi-lo com mansidão. Aqueles que com humildade reconhecem que precisam ser levantados. Lembra quando Adão e Eva caíram? Deus veio no jardim. Não, não se intromete, cada um cuidar da sua vida. Não. Uma menina comentou lá no meu Instagram. Parece que ela já me viu pessoalmente. Vai cuidar da sua vida, pastorzinho. Eu falei, se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para cuidar da vida dos outros. Eu me intrometo. Deus se intrometeu no jardim. Adão, onde estás? Foi eu não, foi Eva. Eva, o que fizeste foi a cobra. Deus ouviu Adão e Eva. Deus expôs a consequência do pecado de cada um. Deus os vestiu e depois os puniu. E depois escutou a oração dela. Deu Caim. Caim mata Abel. Deus deu Sete. E de Sete trouxe Enos, que invocou o nome do Senhor. Deus não expôs Eva fora do jardim nua. Deus a disciplinou, mas a cobriu. Vós que sois espirituais, encaminhai com espírito de mansidão. Olhou para o outro que caiu. Aí agora você olha para si mesmo. A gente olha para nós mesmos. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Está aí no versículo 1. Enquanto eu olho para o caído para levantá-lo, a Bíblia me manda olhar para mim mesmo. Porque se eu só olho para ele, eu só vejo a condição dele. Vacilão, tu é doido, hein, velho, bicho bobo. Eu só olho para a condição dele. Rapaz, o Brasil tá com tu, a igreja tá com tu. Tu toca bem, canta bem, prega bem e faz um negócio desse, moço. Tu é doido, menina. A gente vai corrigindo e só olhando para o outro. Eu já fiz isso, corrigindo o jovem lá em casa. Lá em casa, na minha casa, ô raiva. Tu é doido, rapaz. Rapaz, ó, meu nome junto com o teu, rapaz. Então eu olhando só pro que tá caído. Eu te apresentei pro presidente, rapaz. Eu coloquei teu nome lá, miserável. Eu indiquei pra você ser líder, pra tu cantar no congresso. E tu faz um negócio desse com a menina. Tu é doido, rapaz. Eu te coloquei pra cantar e tu faz isso com o menino, menina. Brincando com o sentimento do menino. Rapaz, tu tem problema. E a gente só olha pra queda do outro. Aí o texto diz, quando você estiver encaminhando alguém para a restauração, olha para você mesmo e diga assim, se não fosse a graça eu estaria do mesmo jeito. Se não fosse Jesus na minha vida, nós dois estaríamos caídos aí agora. Eu também sou fraco, você também é fraco, mas dois fracos com Deus se torna forte. Vamos nos levantar. Olhe para si. Por que olhar para si? Porque o legalista pensa que ele não peca. Eu posso não ter a fraqueza que tu tem, mas há em você uma fraqueza que eu não tenho. E eu não tenho todas as fraquezas que você tem. E tu também não tem todas que eu tenho. Cada um tem suas fraquezas, mas tem. Por quê? Porque o evangelho não angelicaliza ninguém. Ministério não angelicaliza ninguém. O cara vira anjo. O pastor Lester Halbo disse que o cabra foi consagrado a presbítero. Aí no outro dia a esposa acordou com ele, né? Meu bem não, presbítero. O cabra vira crente e começa a orar no monte. Aí quando ele desce do monte, são que hora aí, senhor? 11, remene veia. Não falo português. Evangelho não te angelicaliza, então olha para você e reconheça que você também é falho. Você tem falhas. O Paulo das grandes doutrinas é o Paulo de Romanos 7. Miserável homem que sou. O bem que eu tento fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o pecado ainda age dentro de mim. Aí você lê Romanos 7 e você diz, meu Deus, Paulo desviou. Aí tu lê Romanos 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Olhe para si enquanto você trata alguém. Por quê? Porque você pode estar condenando publicamente aquilo que você pratica no secreto. Isso te torna um hipócrita. Não, pastor, mas eu estou preocupado com o próximo. Sim, um hipócrita preocupado com o próximo. Primeiros Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuidado, para que não caia. Eu sei que eu prego, por eu pregar algumas mensagens de modo expositivo, eu não tenho como fugir de certas aplicações, porque está ali no texto. E com veemência é óbvio que temos que falar contra o pecado. E contra quem brinca com o pecado e brinca com a nossa teologia pentecostal e brinca contra a igreja de Deus em si. Bateu de lá para cá, eu vou bater daqui para lá. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: Deus não me usará como profeta se eu não tiver um coração de sacerdote. Nós não queremos apenas profetas na igreja, nós também queremos mestres. Porque o profeta olha para você e te corrige, te repreende, perdão. O profeta diz: não faça. Aí o mestre diz assim: agora eu vou ensinar o que fazer. O mestre faz a gente olhar para o caminho do acerto, nos desviando do caminho errado. E Paulo nos ensina a valorizarmos os mestres em nossa igreja. Ele diz no versículo 6: o que é instruído na palavra, reparta-lhe todos os seus bens com aquele que te instrui. Porque às vezes nós valorizamos por demais os profetas. E há mestres em nossas igrejas, teólogos, que não têm a veemência do pregador estilo profeta, mas tem a lágrima nos olhos, tem a voz mansa, doce e suave, que às vezes tem a palavra da sabedoria, o dom do conselho para te dar uma direção. E a igreja precisa despertar para essa realidade. Olhe por ti mesmo. Aí agora Paulo volta para o terreno e diz no versículo 2: levem as cargas uns dos outros. Isso é interessante, não é um levar a carga de todos, é levai as cargas uns dos outros. Também não é tomar a carga do outro para si. Por quê? Porque o versículo 5 diz: cada qual levará a sua própria carga. Qual a diferença? Parece que há uma contradição. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Versículo 5: cada um levará a sua própria carga. É que a carga do versículo 2 é um peso que o outro não pode suportar. E a carga do versículo 5 é uma expressão usada para mochila. Cada um leve a sua mochila. Ou seja, precisamos despertar-nos para o fato de que há outros que precisam de nós. E levar a carga um do outro não é guardar segredos pecaminosos, não é ficar concordando com as rebeliões, heresias e vida pecaminosa da amiga. Pode deixar comigo, miga. Não, você é complacente com o pecado. O que é levar a carga um do outro? É ajudar na crise, é ajudar na emergência, é estar do lado na hora da tristeza. O que é levar a carga um do outro? Olhando para o outro. Primeiro olha para o outro, vê que caiu. Depois olha para você, cuida dele, prestando atenção que você pode cair também. Aí Paulo muda o olhar de novo, olha para o outro. Carregai as cargas uns dos outros. Ou seja, discernam as tristezas uns dos outros, discernam as crises uns dos outros, e ajudem a carregar as cargas uns dos outros. Porque todo mundo tem seus pesos, todo mundo tem suas cargas, cada soldado tem sua mochila, cada um tem suas cargas. Ajudai uns aos outros. O que é isso? É descansar o esforçado. De novo, não é aquele que tem prazer no pecado, é aquele que se esforça para melhorar.
É aquele que está lutando na família, está lutando no ministério, está lutando contra si mesmo, quer crescer na vida. Ajudemos uns aos outros. De novo, Paulo nos manda olhar um para o outro. Levem as cargas uns dos outros. Isso é plantação. É pegar na mão. Levantou? Levantei. Agora vaza. Bora andar. Que você não é bebê, Jesus não é babá, e igreja não é berçário. Tem que aprender a se desenvolver. Depois que ele me manda ajudar a descansar o esforçado, ele me manda de novo olhar para mim. Ele diz no versículo 3: se alguém pensa ser alguma coisa sem ser, engana a si mesmo. Depois que ele diz alivia a carga do outro, olhe para o outro. Lembra de João, capítulo 21? Jesus apareceu ali na praia onde os discípulos estavam. Jesus chega lá na areia e diz: filhos, tendes o que comer? Aí os discípulos respondem do barco: tem não. Fica pedindo comida hora dessa, esse homem, nós estamos aqui tentando pescar. Tem comida não, bora voltar a pescar. Aí de lá Jesus diz: lance a rede do lado direito. Aí João: bora lançar a rede? Tiago diz: bora tentar, né? O cara está pedindo. Aí lançaram a rede pesou. Aí João fez a comparação. Peraí, alguém fora do barco, a gente tentando pescar, alguém dando a direção, e depois da direção a rede pesa. Barco, Pedro, Tiago, eu, João, já sei quem é. O que João faz? Diz o texto: João disse a Pedro. João discerniu que Jesus estava ali por Pedro. Pedro negou, Pedro fugiu, e Pedro disse: vou pescar, vou voltar para a velha vida. De repente aparece Jesus na areia. João sabe como está o coração de Pedro, o apóstolo do amor. Ele sentia o que Jesus sentia, então ele alivia o peso em Pedro. Olha para Pedro e diz: Pedro, é o mestre, é o Senhor, Pedro. Por que João tem que falar para Pedro que é Jesus? Porque o instrumento que Deus vai levantar para aliviar a sua carga não está lá fora, está do seu lado aí na igreja. Canta com você, está no mesmo barco. Pedro, é o Senhor, viu, Pedro? Quando os discípulos se aproximam de Jesus, com quem Jesus tem uma conversação maior? Com Pedro. Imagina João dizendo: eu sabia que foi por tu que ele veio aqui. Que João olhou para Pedro. Aí agora ele diz: olha para si de novo. O que? Quem pensa ser e não é, engana a si mesmo. Tem muita gente igual a grávida de Taubaté, irmão. Um camarada tinha acabado de abrir seu escritório, e de repente chegou um camarada lá na porta, de vidro, todo chique, e ele de terno assim. O camarada chegou. Aí ele: opa, meu primeiro cliente. E o cabra lá: peraí, senhor, é um cliente, é muito importante, daqui a pouco eu te atendo. Desligou o telefone. Ô senhor, desculpe, eu estava fechando um negócio muito grande ali, por isso que eu não pude te atender, me desculpe. O rapaz disse: é que eu vim instalar a linha telefônica. Quem pensa ser e não é, está enganando a si mesmo. Olha o jogo que Paulo faz. Olha para o outro, olhei, olha para ti. Olha para o outro, olhei, tem pecado, olha para ti. Tu está pensando que tu é um cara porque tu só vê os erros dos outros. Aí tu está achando que tu é perfeito. E quando você olha para si e vê que você não é o que pensa, você se acha um importante. Você canta: grandioso és tu e lindo és, na frente do espelho. Mas você não é o que pensa ser. Então você está enganando a si mesmo. A serpente disse a Adão e Eva: sereis como Deus. E eles disseram: é verdade, eu tenho possibilidade de ser Deus.
Nabucodonosor, na visão de Daniel, ele era o cabeça de ouro, mas no capítulo 3 do livro de Daniel, ele quer ser todo de ouro. Aí olhou para a Babilônia e disse: essa é a Babilônia que eu construí pela minha glória, para a minha magnificência. Quase ele conseguia falar magnificência, mas ele parou no magnificência, porque o texto diz: estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu que dizia: cortado foi o teu reino, e agora você vai comer capim como os animais. Nunca vá além do que você é. Não inventa de cantar se tu cantar ruim. Canta ruim. Não se chame de conferencista internacional, você só foi na divisa. Você não é um pregador de respeito se nem sua igreja escuta você. Qual é a necessidade de expor compromissos fora, se você nunca tem um compromisso local para ser bênção na sua igreja? Tem gente se dizendo ser, quando chega lá no pastor dele, o pastor diz: não sabia não, Apocalipse 3,17, a igreja falsa dizia: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus disse: você não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É melhor ser um morto assumido do que defunto disfarçado de vivo. Não pense ser além da fé que Deus lhe propôs. Romanos 12. Saul levantou monumento a si mesmo e quis oferecer sacrifício. Samuel chegou e disse: acabou o teu reino. Uzias quis entrar junto aos sacerdotes, ao sacerdócio, e oferecer sacrifício. Foi ferido com lepra. Por quê, irmão? Porque ninguém poderia ter todas essas funções. Se era rei, era juiz, mas não era sacerdote. Saul era juiz, Saul era rei, Saul era profeta, mas não era sacerdote. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz, mas não era rei. Só um é rei, juiz, profeta e sacerdote: Jesus de Nazaré. Não pense ser o que você não é. Isso é coisa de ideologia de gênero. Aqui não funciona. Não pense ser alguma coisa não sendo nada. Não sendo nada. Agora aqui é o outro lado da moeda, quando você olha para si mesma. Quando você olha para si mesmo, olhe para si e saiba o que é você. Olhe para si e plante no terreno da realidade. Eu sou isso, eu canto assim, eu prego assim. Eu não posso ser aquilo que eu não fui chamado para ser. Eu tenho identidade, eu sei da minha vocação, eu sei para o que Deus me chamou. Aqui é preciso também você ter equilíbrio. Por quê? Porque tem gente que pensa ser e não é, está enganando a si mesmo. Um dia a máscara cai. Só que tem gente que e fica aí com uma falsa humildade. Você prega, eu dou uma palavrinha. Você canta, eu arranho. Minha esposa chegou no aeroporto, a mulher lá no check-in: você é cantora, né? Eu sou adorador. Eu falei: é cantora. É cantora. Tem 3 CDs, tem música que já bateu 10 milhões, é cantora. E é bonita, é cantora. Na pandemia ela que sustentou a casa lá. É cantora, canta muito. Quer ver ela cantar? Não, meu bem, é cantora. Canta um pedacinho. Consolador.
Porque tem gente desfazendo da graça de Deus na vida dele mesmo. Tem gente anulando o sacrifício de Cristo e os dons espirituais que Deus lhe deu. Irmão, pelo amor de Deus, sem esquecer que é pela graça, reconheça o que Deus tem feito na tua vida. Só quem é de Bíblia vai dar glória agora. Jó passou uma prova travada, mas no capítulo 23, versículo 10, ele disse: Deus sabe o meu caminho, se Ele quiser que Ele me prove, e eu sairei de lá como ouro, brilhando e aprovado. Eli olhou para Ana, 1 Samuel capítulo 1. Só quem é de Bíblia vai dar glória. Eli olhou para Ana e disse: bêbada, bebe menos na próxima vez que for orar. A irmã Ana levantou e disse: não, meu senhor, eu não sou filha de Belial. Eu estou atribulada de espírito, mas estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Eu sei quem sou. Está preparado para adorar ainda mais? Eu gosto é com Jesus, irmão. João capítulo 4, Jesus chegou para a mulher samaritana: me dá água. Ela: como sendo tu judeu, pede água a mim, feminista, que sou mulher samaritana. Jesus não calou a boca não. Jesus levantou e disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, não era Ele quem te pediria, era você quem ia pedir água, e Ele te daria água viva. Eu sei quem eu sou em Deus. Tem gente que não pega. Normal. Que é isso? Onde é isso? Não lê a Bíblia. João 19. Pilatos olhou para Jesus. A multidão está lá: crucifica, crucifica Barrabás. Nós é Barrabás. Nós é PT. Nós é Barrabás. Nós é Barrabás. E a multidão está lá: crucifica Jesus. E Pilatos se empolga. Aí olha para Jesus sangrando, rasgado, calado, silenciado, cordeiro, mudo, em direção ao matadouro. Pilatos disse: sou o cara. Olhou para Jesus e disse: fala alguma coisa? Não sabes tu que eu tenho poder para te deixar viver e te deixar morrer? Ah, irmão, o cordeiro virou leão. Olhou para ele e disse: nenhuma autoridade você tem sobre mim se o céu não te dá. Aleluia! Então deixa eu falar um negócio aqui, irmão. Nós assembleanos pentecostais, muitos dentre nós são analfabetos, sim. Muitos dentre nós fala aleluia, fala Jesus, fala glória a Deus, mas a gente é cheio do Espírito Santo muito mais do que muitos crentes por aí. E não é pentecostal bobo que está falando aqui não. Pesquisas fora do ambiente pentecostal. O ramo do cristianismo que mais crescerá em 20 anos é o pentecostalismo. E sabe qual foi a pergunta? Por que o pentecostalismo? Sabe qual foi a resposta? Eles não têm vergonha de falar de Jesus publicamente. Eles não têm vergonha de dizer a qualquer um: Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. A gente tem que saber quem a gente é, irmão. Com todo respeito aos meus irmãos reformados, com todo respeito, os amo, medito nos livros que eles escrevem. São gente poderosa nas escrituras. Mas tem uns reformadinhos por aí que era só procurar o seu quadrado. Não vem para cá querer nos despentecostalizar. Essa obra é santa. Se é de homem vai passar, mas o que vem de Deus permanece para sempre. Não gosta? Não. Seja uma bênção lá, para de ser uma maldição aqui. Olha para você e veja o que a graça fez na sua vida.
Para de desprezar a semente do reino que foi plantada em você. Aí ele diz: quem pensa ser sem ser, engana a si mesmo. Ele conclui: prove cada um a sua obra e terá glória em si e não no outro. Ou seja, pare de comparar a fraqueza do outro com suas vitórias. Eu sou bom porque ele é ruim. Eu estou de pé porque ele caiu. Sabe, aquele tipo de gente que olha para a tribuna e diz: vou tomar o lugar dele. Tu é fraco, tu é ruim, tu não tem nada, tu não é nada. É bobão, é neném, é tolo. Não, pastor, está ofendendo, então bora para a Bíblia. É pobre, miserável, segue nu, é defunto. Porque quem tem chamado não toma o lugar do outro. Ele tem o seu lugar preparado. E quando chegar o tempo determinado, você assume a sua posição que Deus preparou para você. Preguei numa igreja e encerro agora. Aí eu, na introdução da mensagem, o cabra do meu lado direito, a igreja era menor que essa tribuna aqui, e ele do meu lado direito. Eu na introdução, e ele: glória, 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 glória a Deus. Aí eu dava umas indiretas, presta atenção para depois dar glória, né? E eu continuava pregando, e ele: glória, 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 glória a Deus. Ele se esforçava mesmo. Acabou o culto, eu falei para Luana: amanhã de manhã eu pego ele. Amanhã de manhã eu vou pregar sobre a ordem no culto. A Luana perguntou: você vai sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelhinha? Eu falei: vou, o pastor não ensina, eu ensino. Olha eu me achando. Eu só olhei para mim, não olhei para ele. Quem foi me buscar no hotel de manhã? Glória, 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 glória a Deus. Entra aqui, pastor. Entra aqui, cantora. Aí eu olhei para a Luana e falei: ó, que benção. Vou pegar ele aqui mesmo. Nem vai precisar sacrificar a igreja toda, o rebaninho, amor. Ela: Deus é bom. Amor, no meu bem, cuidado. Eu falei: eu vou ter cuidado. Eu botei o cinto, tchac. Ele pôs o cinto, tchac. Eu falei: varão. Quando eu falei varão, ele: varão? Eu era drogado, embriagado. Eu até maltratava a minha mulher quando ela ia pro culto. Aí ontem o pastor olhou para mim, novo convertido, pastor, e me colocou para ser porteiro e te conduzir no púlpito, pastor. Imagine como eu fiquei. E eu, além de estar feliz por ser porteiro e te conduzir no púlpito, o pastor ainda disse: cuida dele que um dia tu pode pregar igual ele. Eu não aguentei, pastor. Eu tomei posse daquela profecia, pastor, porque de onde eu vim, pastor, é muito grande eu receber uma palavra dessa. Ah, irmão, o camarada cá tinha acabado de me triturar. O Espírito Santo falou aqui dentro, tá vendo? Só reconhece o valor da gratidão quem não esquece de onde eu lhe arranquei. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais humilhado e cheio faz mais graça. Isso que a graça fez com você: te lavou, te remiu, colocou o teu nome no livro da vida, te tirou do lamaçal, firmou seus pés na rocha. Você não vai viver na prática do pecado. Jesus é a tua justiça, Jesus é o teu sustento. Alguém está entendendo essa palavra? Se glorie em Deus, se alegre na graça. Se cair o pé de graça, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. A glória da segunda casa será maior. Esse novo tempo precisa ser vivido com alegria.
um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um obreiro melhor, um pregador que falhou das outras vezes, mas dessa vez vai ser melhor. Porque olhe para você mesma, olhe para você mesmo. Você está melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje, e depois de amanhã, você vai crescendo, vai brilhando, brilhando como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até aquele dia. Quem acredita nisso, fica em pé, adorando a Jesus, olhando para si e vendo o que Deus fez na sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fala Luana para mim, Cleber. Fala Luana para mim, Consolador. Você olha para si de novo e diz: eu continuo dependendo da graça, eu continuo dependendo da força de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Que o Espírito Santo lhe sustente, que o Espírito Santo lhe dê força, para você não desistir de Deus. Olhe para si e veja a graça de Deus na sua vida. Olhe para si mesmo, para si mesma, e veja que o Espírito Santo é o teu encorajador. Receba a força de Deus nessa noite, porque o Espírito Santo é o teu companheiro. Olhe quem você tem de companheiro: o Espírito Santo.